A paz do Senhor, meus irmãos. Uma alegria podermos compartilhar a palavra do Senhor, podemos estar juntos, um pouco distantes, né? Unidos pelo virtual, mas logo, assim querendo Deus, estaremos juntos para nos abraçar, para comungar a nossa fé, para estreitar a nossa comunhão nos nossos queridos PGs. Meus irmãos, quero ser breve com o objetivo desta mensagem. Quero ler com vocês no livro de Juízes, no capítulo 6. O capítulo 6 vai narrar a história da convocação de Deus a Gideão. E diz assim os versículos. Eu estou usando uma Bíblia, uma linguagem mais atualizada, tá? Um pouco diferente da versão que os irmãos estão acostumados, mas a mensagem é a mesma, tá? Diz assim as Escrituras. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região ao leste, deles vinham e invadiam. E acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Até o versículo 4. Depois vamos lá para o versículo 7 agora, tá? Então nós vemos aqui nesses primeiros versículos que o povo está numa situação complicada. O povo está sendo hostilizado pelos midianitas e pelos amalequitas que saqueiam toda a produção agrícola de Israel. O versículo 7 diz assim: Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês da terra do Egito, da casa da escravidão, e os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem outros deuses, os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvido. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abisrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Versículo 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem estou enviando? E aí nós vamos lá para o versículo agora, para o versículo 31, tá? Desculpa, 31 não, 23. Disse-lhe, porém, o Senhor: Paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz até o altar. Até hoje esse altar está em Ofra, dos Abiesritas. Desculpa, irmãos. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Separa o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte os postes sagrados de Acera, que está ao lado do altar. Guardem bem esse versículo 25, irmãos. Depois, faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez conforme o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo de sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. E aí nós vamos lá para o versículo 36 agora. E aí a gente finaliza a leitura aqui. E Gideão disse a Deus: Quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã de eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu numa tigela de água do orvalho.
Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, deixe-me fazer mais um pedido. Permita-me fazer somente um teste com a lã. Desta vez, faze a lã ficar seca e o chão coberto de orvalho. E assim fez naquela noite, somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto. Somente ainda mais um texto, meus irmãos, do capítulo 7, a partir agora do versículo 4, diz assim: mas o Senhor Gideão agora separa um exército, tá? Para ir lutar, 32 mil homens, e o Senhor diz para ele isso no versículo 4. Mas o Senhor tornou Gideão: ainda há gente demais, desça a eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá, mas se eu disser, este não irá, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhes disse: separe os que beberam a água lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharam para beber. E o número dos que lamberam a água com as mãos à boca foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Amém, meus irmãos. Irmãos, estamos diante de uma leitura em que nós aprendemos este texto de uma forma equivocada. Primeiro que nós aprendemos isso desde pequeno, ou desde a nossa conversão, que a história que nós lemos é a história de como Gideão venceu uma guerra com apenas 300 homens. Isso é um grande equívoco. É um grande equívoco porque o texto não fala isso, que Gideão venceu uma batalha com apenas 300 homens. Por que eu estou dizendo que Gideão não venceu a batalha com 300 homens? Porque o começo do texto que nós lemos, ele vem nos mostrando até o final, e isso é uma narrativa de Juízes, até o seu último capítulo, em que este povo é um povo que se desviou facilmente dos caminhos do Senhor. É um povo em que tem a história nas suas mãos, escrita, e também tem a história falada para eles, daquilo que Deus fez, daquilo que o Senhor realizou através dos seus pais, dos patriarcas e de toda a geração passada. Este povo sabia que Deus livrou Israel das mãos do Egito, uma grande potência, um grande império, um império temido por todas as nações circunvizinhas, um império que não brincava não brincava e era hostil com os seus inimigos. O Egito era a grande nação e potente, e Deus humilhou o Egito. Deus venceu Faraó, o temido Faraó e seus exércitos. O Senhor venceu e os humilhou. E em todas as batalhas, quando o povo de Israel sai do Egito, nós vemos vitória do povo de Deus sobre todos os inimigos. Por quê? Porque, meus irmãos, o que nós lemos aqui é a história de um homem que está tentando convencer a Deus de que Deus está equivocado, de que Deus está errado daquilo que está pedindo. Nós vemos que o povo de Israel, ao se desviar dos caminhos do Senhor, os filisteus, os amalequitas e os povos vizinhos, filisteus, os demais vieram sobre o povo de Israel e saqueavam todo o seu produto agrícola. Os inimigos, então, escravizavam Israel, não como escravidão literal como o Egito, mas saqueavam toda a colheita de Israel. E sem colheita, sem cisterna para beber água, o povo ia enfraquecendo. E este povo, então, clama a Deus. E Deus, então, envia o seu anjo a Gideão e diz para Gideão: Gideão, vá, porque eu vou te enviar para você ser o meu instrumento, o meu representante para que eu vença esta guerra. Porém, Gideão está tentando a todo tempo convencer a Deus de que Deus está errado. Como? Primeiro dizendo: Senhor, não pode ser eu, Senhor. Eu sou da tribo, a minha família é menor da tribo de Manassés, é a mais fraca, não tem nem histórico de guerra. Está errado, não tem como isso, Senhor. Não há possibilidade nisso. Gideão novamente está se esquecendo da história, de como Deus humilhou todos os adversários de Israel, de como Deus proveu para aquele povo durante 40 anos no deserto, o que eles precisavam de comida, de bebida e de proteção contra todos os inimigos. Gideão está dizendo: não, Senhor, não sou eu. Deus então mostra para Gideão, ensina Gideão
né? Uma coisa que eu e você precisamos entender e que o povo de Israel vai demorar para entender, mas quando entender, ele vai deixar de ser um povo cativo, um povo escravo. O que esse povo precisava entender? O que Gideão precisava entender? Que a batalha que ele estava sendo convocada não era uma batalha dele, mas era uma batalha do Senhor. Esta guerra que o Senhor está convocando Gideão não é uma batalha de Gideão, é uma batalha do Senhor, porque os amalequitas, né, os midianitas, eles enfrentaram e eles provocaram o Senhor. E por amor ao povo, né, por amor à promessa que Deus fez a Abraão, confirmou ela com Isaac e Jacó, por amor à sua palavra que Deus deu a eles, o Senhor então protege esse povo, o Senhor então guarda esse povo de todos os adversários. Por isso, quando se enfrentava o povo de Israel na antiga aliança, no Antigo Testamento, se enfrentava o próprio Deus. Davi sabia disso. Lembra Davi quando ele enfrenta Golias? Quando Golias está lá desdenhando do exército de Israel, Davi diz: quem é este incircunciso? Né? Ou seja, quem é este fora da aliança de Deus que está afrontando os exércitos do Deus vivo? Né? Então, Davi sabia que aquela batalha contra o gigante não era dele, mas era do Senhor. E bastava, era questão de tempo, e porque Davi diz isso na sua frase, né? Hoje mesmo, o Senhor, nota só como Davi sabia que não era uma batalha dele. Hoje mesmo, o Senhor me dará, né? O Senhor te derrubará, o Senhor vai te vencer e eu vou cortar a sua cabeça, né? E eu darei as suas carnes aos cães e às águias, né? Então Davi sabia que não era uma batalha do Senhor, mas dele. Gideão não tem essa noção, Gideão não tem essa percepção, então está tentando convencer a Deus. E o Senhor então mostra para Gideão. Gideão faz os testes, molha o algodão, agora molha a terra. O Senhor então atende o desejo de Gideão para mostrar para Gideão que aquilo que o Senhor quer fazer, né, o Senhor fará, é só questão de tempo, é só questão de algum tempo para que isso venha acontecer, porque a vitória já é certa. Então Gideão, né, um homem duvidoso, que mesmo assim, quando o Senhor manda ele destruir o altar de Baal e de Acera, e Baal e Acera, como eu pedi para vocês gravarem esse versículo 25, é impressionante como Israel não se livra desses deuses, porque esse mesmo Deus, esses mesmos altares, né, que o Senhor manda destruir aqui, são os mesmos altares que estão lá no livro de Reis, quando Elias enfrenta Jezabel, e está lá 450 profetas de Baal e 400 de Acera. Os deuses continuam no meio do povo, o povo continua idólatra, o povo continua a pecar contra o Senhor, a se prostituir espiritualmente. Então Deus manda que Gideão destruir. Gideão é tão duvidoso ainda, não entendeu ainda que a guerra não é dele, ele vai escondido à noite para não ser visto, né? E quando então Gideão não tem mais como convencer a Deus, Gideão diz: ok, se o Senhor está mandando, então eu vou, não tem mais como eu dizer não. Então Gideão separa um exército de 32 mil pessoas, o texto diz, né? Só que Gideão talvez tenha pensado, a Bíblia não diz, mas vamos aqui conjecturar, Gideão talvez tenha pensado, dizer, agora sim, com 32, ok, posso vencer, de repente eu dou sorte nesse dia, que os meus guerreiros estejam inspirados, né? E eu vença. Só que Gideão está esquecendo de novo que Israel não tem um histórico de guerra. Israel é um povo que aprendeu a ser escravo, não tem um histórico de guerra. Muitas das guerras Israel não precisou fazer nada. E novamente, então, o Senhor mostra para Gideão que ele está equivocado. O Senhor diz: Gideão, tem gente demais, vamos fazer um pente fino nisso aí. E no primeiro pente fino já cai isso para 21 mil, né, aproximadamente. E depois o Senhor diz: Gideão, ainda tem gente demais, né? Tem gente demais, vamos fazer aí um segundo pente fino, porque tem muita gente aí e eu não quero que depois a glória, né, o texto não diz, mas o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Então Deus pede para Gideão tirar ainda, né, esses 10 mil ainda que ficam, né, esses 22 mil que ainda ficam, né, ou que partiram, e depois mais 10 mil que ficam, né. Então, o primeiro pente fino foi 22 mil de 32 que vão embora. Sobram 10 mil. Gideão já deve ter se apavorado e falado assim: mas se com 32 já estava difícil, com 10 mil vai ficar muito mais difícil ainda. Mas o Senhor ainda diz ainda: Gideão, tem gente demais. Tem gente demais. Gideão deve ter ficado: meu Deus, e agora? O Senhor vai te reduzir mais do que já está?
E o Senhor manda eles beberem água, porque no beber água o Senhor ia fazer um segundo pente fino ali. E 9.700 são reprovados para o Senhor para ir à guerra. E o Senhor diz, Gideão, esses que se ajoelharam, então eles estão dispensados. Os outros podem ir para a guerra. Com 300 homens, você vencerá a guerra. Olha que interessante. Gideão deve ter falado, agora já foi, agora vou morrer e vou morrer junto com esses homens aqui. Não tem possibilidade de vencer uma guerra com 300 homens. Mas ainda não, Gideão ainda ia aprender mais uma com o Senhor. Talvez Gideão diz, já que é assim, vamos. E vai para a guerra. Mas o detalhe, o Senhor manda eles levarem as armas. E aí Gideão olha para aquilo e vê, o Senhor manda levar numa mão um instrumento, né, de adoração, um instrumento para louvar a Deus, e na outra mão os vasos. Cadê a arma de guerra? Cadê a espada? Cadê o arco para atingir o inimigo? Não tem. Gideão deve ter se apavorado, meus irmãos. Eu imagino a cara de Gideão apavorado, dizendo, e agora? Como que vai fazer? Né? Como que eu vou fazer com que nem espada, nem arco, nem nada nós temos? Né? O Senhor disse, vai Gideão, só vai. E o povo tocando os instrumentos, e depois Deus manda quebrar os vasos. Foi assim que Deus fez uma confusão no arraial de Midian, e a guerra foi vencida, sem Israel ter contato nenhum com Midian, com os midianitas. Sem que nenhum homem tivesse que enfrentar um soldado de Midian ou dos amalequitas. O Senhor mostrou para Gideão que não é pela força do homem, não é pela capacidade que o homem possa ou não ter, mas é pela força do Senhor, é pelo poder de Deus. Por que o Senhor faz isso com Gideão? Para ensiná-lo que as batalhas do Senhor serão vencidas pelo Senhor e não pelo homem, porque Deus não precisa do homem para vencer as suas batalhas. O Senhor não precisa da força e do intelecto humano para vencer os seus inimigos, os seus adversários. O Senhor não precisa da vontade do homem para que o seu propósito seja cumprido, porque Deus tem uma aliança com Abraão, e essa aliança o Senhor honra ela, e quando se levanta inimigos querendo dizimar o povo de Deus, querendo destruir, né, este povo para que a aliança seja então seja questionada, o Senhor então entra na batalha e vence, porque as batalhas são do Senhor. Meus irmãos, o que nós podemos aprender com isso? Nos nossos dias nós também temos os nossos desafios que às vezes nos tiram o sono, nos tiram a fome, nos levam a chorar, nos levam até mesmo a nos angustiar. E tudo isso porque nós repetimos aí o que Gideão, o que nós chamamos hoje de síndrome de Gideão. Nós dizemos, não vou vencer esta batalha, não vou vencer esta guerra, porque eu não tenho condições, eu não sou forte, eu não sou inteligente, eu não tenho condições de vencer isso. Enquanto nós continuarmos a pensar assim como Gideão, nós seremos sucumbidos, nós seremos esmagados pelos adversários. Mas quando nós entendermos que a batalha não é nossa, mas é de Deus, e é questão de tempo para ela ser vencida, na verdade ela já foi vencida, é só questão de tempo para ratificar, né, ou para que possamos enxergar então a vitória de Deus sobre os adversários da igreja. Meus irmãos, a igreja avançará, independente da nossa força, da nossa intelectualidade, independente da nossa vontade, a igreja do Senhor avançará, porque Deus disse isso, o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então este mundo, por mais hostil que seja, por mais maligno que seja, por mais averso à palavra de Deus, por mais averso aos valores do Cristo ressurreto, a igreja avançará. Mesmo ela sendo fraca, mesmo ela não sendo um povo de guerra, mesmo ela sendo um povo sensível, né? Um povo em que não tem as qualificações para uma batalha. O livro do Apocalipse diz que quem venceu o grande dragão, a antiga serpente, foi Jesus Cristo, o nosso Senhor. A igreja não vai precisar lutar. A igreja não precisa se preocupar com a batalha, porque a batalha já está vencida. Ela foi vencida 2000 anos atrás na cruz, quando o nosso Cristo esmagou o nosso adversário, esmagou a sua cabeça na cruz e o venceu. Então, meus irmãos, por que temer se o Senhor está nos mandando
a batalha que é dele, a batalha em que ele já venceu na cruz. Por que temer algo que algo que já está vencido? Porque nós colocamos empecilhos em fazer a obra do Senhor, como: eu não tenho condições de ser um líder de PG, eu não tenho condições de ser um presidente de sociedade, eu não tenho condições de ser um diácono, ou de condições de ser um presbítero, eu não tenho condições de evangelizar, eu não sei falar, eu não sei a Bíblia. Meus irmãos, Deus somente está te convocando. Se o Senhor convocou você, não deixe que a síndrome de Gideão te pegue, mas confie no Senhor, faça como Davi, como Samuel, como Elias e como demais homens do Antigo Testamento que estão lá nos chamados heróis da fé. Eles atenderam o chamado do Senhor, e como Samuel, né, que diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ou como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós devemos estar prontos, meus irmãos, para atender o chamado do Senhor, sem olhar para o tamanho do gigante, sem olhar para o tamanho do exército inimigo, sem olhar para as nossas armas, que não são armas de verdade, são instrumentos e vasos. Somente devemos ir, porque a vitória do Senhor já foi ganha, e Ele somente nos levará a essa batalha para que nós enxerguemos o quão grande é o nosso Deus e o quão poderoso é o nosso Senhor, o Deus que nunca perdeu e jamais perderá uma batalha. Que Deus em Cristo, meus irmãos, continue nos abençoando, que Deus em Cristo nos ajude a enxergar, né, que as batalhas dessa vida não são nossas, mas são do Senhor, e Ele já venceu por amor à promessa que Ele fez, por amor à sua palavra, por zelo à sua palavra, que Ele disse para Abraão que faria dele uma grande nação, e por nas palavras de Cristo dizer que a igreja ela avançaria e nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Saudades imensas de vocês. Ano que vem, quando tudo isso voltar ao normal, nos veremos novamente, né? E poderemos então nos alegrar, poderemos então celebrar pessoalmente, e creio que uma noite ficará pequena para matar a nossa saudade. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos.